Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36, 6h36. Olá, muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, 28 de março do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo, Daliana Oliveira. Muito bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje, uma terça-feira, a semana está começando e a partir de agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Deputados querem redução da maioridade penal para 14 anos. Veículos isentos devem regularizar IPVA até abril. Pesquisadores da USP desenvolvem teste que identifica câncer através da urina e saliva. A Assembleia deve votar a alteração do Código Tributário de Goiás nesta terça-feira. Secretaria Estadual de Saúde alerta para casos de intoxicação de crianças por plantas. Receita alerta para a página falsa na internet que simula o sistema de leilão eletrônico. A audiência pública discute sobre o uso de câmeras de segurança em fardas de policiais em Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38, uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Os deputados federais Bia Kicis e Evair Vieira de Mello querem que o Congresso Nacional discuta a redução da maioridade penal para 14 anos aqui no Brasil. Segundo Bia Kicis, o volume de informações a que os adolescentes têm acesso atualmente justificariam a alteração. A iniciativa é apoiada por Evair Vieira de Mello, que defende o rigor da lei para maiores de 14 anos que cometerem crimes hediondos. O assunto voltou a ganhar repercussão nacional na última segunda-feira, depois que um aluno da Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, matou uma professora e feriu outras 4 pessoas a facadas dentro da unidade de ensino. O adolescente de 13 anos foi apreendido pela Polícia Militar. Entre os feridos que foram hospitalizados estão 3 professores e um aluno. A proposta para reduzir a maioridade penal já tramitou no Congresso Nacional, porém sem sucesso. E após semanas de embates com o Senado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, propôs um meio-termo para o impasse da tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional. Lira aceitaria a retomada das comissões mistas, como querem os senadores, mas só para análise de MPs urgentes. Em contrapartida, as demais MPs seriam reenviadas pelo governo como projetos de lei com pedido de urgência. A avaliação do Palácio do Planalto são urgentes para votação as medidas como a que reestruturou a esplanada dos ministérios, a que extinguiu a FUNASA e a que reestabelece o voto de qualidade no CARF. O regime de urgência, vale lembrar, permite que os projetos sejam submetidos a alguma exigência, como passar pelas comissões. Para valer, o rito precisa ser aprovado pelos deputados. 6h36. Lula está se recuperando bem e vai seguir despachando do Alvorada. Confira os detalhes nessa matéria de Yuri Hudson. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está apresentando uma melhora significativa do quadro de pneumonia. A informação é do ministro das Relações Institucionais do governo, Alexandre Padilha. A presidência da República não divulgou um novo boletim médico, mas o ministro atualizou o estado de saúde do presidente, que teve que cancelar a ida à China devido aos problemas de saúde. Apesar da melhora, Padilha assegura que Lula deve seguir despachando do Palácio do Alvorada até ao menos a quarta-feira. Já a viagem à China vai depender de um novo agendamento com o governo chinês. Uma data de retorno do governo chinês, tanto o governo chinês, através da sua embaixada, quanto autoridades na China, em contato com o Ministério das Relações Exteriores, manifestaram total compreensão do cancelamento da viagem, da missão nesse momento, e vão trabalhar uma nova data de recepção. O presidente Lula tem muito interesse do governo chinês em receber
O presidente Lula tem vários acordos entre os ministérios para serem assinados. Segundo o ministro, o presidente Lula deve receber ministros e manter os compromissos de trabalho dentro do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. O presidente tem 77 anos e precisou cancelar a viagem à China no sábado para se recuperar de uma pneumonia e de uma infecção pelo influenza A. O ministro descartou também a possibilidade de Lula participar da Marcha dos Prefeitos, que ocorre na capital federal. O cronograma com a viagem para a China previa que o vice, Geraldo Alckmin, representasse Lula no evento, o que será mantido. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. A Secretaria da Economia, por meio da gerência do IPVA, esclarece que vence até meados de abril as notificações para veículos isentos enviadas para os proprietários que possuem há mais de 3 anos isenções ativas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Estão na lista de isenção os proprietários de ônibus ou micro-ônibus de turismo e escolar ou táxi. Não há uma data única, pois mais de 1.000 notificações foram enviadas pelos Correios no dia 28 de fevereiro e o prazo é de 30 dias a partir do recebimento. Para renovar a isenção este ano, é preciso apresentar o alvará de licença ou permissão fornecido pela Prefeitura. Não há necessidade de o contribuinte comparecer à Secretaria para se regularizar. A apresentação da documentação pode ser feita mediante a abertura de processo na plataforma digital de processos no site da Secretaria. Na plataforma, escolha o serviço isenção transporte passageiros, em seguida escolar, turismo ou táxi. Nesse procedimento, anexe a documentação dos anos que são solicitados. 6h43 e a Secretaria Estadual de Saúde alerta para os casos de intoxicação de crianças por plantas. Vamos conferir todos os detalhes nessa matéria de Denise Parreira. Pesquisas revelam que cerca de 2.000 casos de intoxicação por plantas são registrados todos os anos no Brasil, com prevalência em crianças. O último boletim do Centro de Informação e Assistência Tecnológica de Goiás, da Secretaria de Estado da Saúde, revela que houve 98 notificações somente neste ano. Por isso, é necessário redobrar a vigilância e os cuidados para evitar reações graves. As principais vítimas são crianças menores de 4 anos, em decorrência da curiosidade, fome e fácil acesso às plantas em ambiente doméstico. Os sintomas mais severos são gastrointestinais, respiratórios, distúrbios neurológicos, distúrbios cardiológicos e cutâneos, além de náusea, vômitos e diarreia. As plantas que possuem cristais de oxalato de cálcio são as que mais causam acidentes, como a begônia e espada de São Jorge. Comigo Ninguém Pode e Zamioculca também precisam de uma atenção especial. Também existe muita incidência em pinhão branco e roxo e mamona. Então, para prevenir acidente, é preciso manter plantas venenosas fora do alcance das crianças e não preparar chás caseiros ou remédios sem orientação médica. Além dessas medidas, é importante que os adultos estejam vigilantes e supervisionem as crianças em áreas com vegetação, como parques, praças e jardins. Em caso de suspeita de intoxicação por plantas, é essencial procurar atendimento médico imediatamente e, se possível, levar uma amostra da planta. De Goiânia, Denise Parreira, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. E os efeitos da briga generalizada ainda serão sentidos pelo Internacional nos próximos dias. Com a representação marcada para essa terça-feira após a queda no gauchão, a direção de futebol ainda avalia quais providências vai tomar com os atletas envolvidos na confusão após o término do confronto com Caxias. Apesar da decepção com a eliminação, Mano Menezes será mantido no cargo. O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, prometeu uma postura bem forte e enérgica em relação aos envolvidos nas cenas lamentáveis da noite do último domingo. Na súmula publicada pela Federação Gaúcha de Futebol nesta segunda-feira, 5 jogadores do Internacional foram expulsos devido aos desdobramentos da briga. O árbitro Rafael Klein puniu Emerson Júnior, John, Baralhas, Alan Patrick e Moledo. 6h46 e a Federação Mineira de Futebol anunciou ontem que a arbitragem da final do Campeonato Mineiro deste ano terá divisão em cada jogo. Na ida, comando do América Mineiro apitará um juiz da Federação Mineira, enquanto que no jogo de volta, mando do Atlético,
um árbitro de fora do estado vai ser escalado. A audiência pública vai designar os nomes dos árbitros das finais nesta terça-feira às 16 horas. Os jogos estão programados para os dias 1º e 8 de abril. Sorteio para definir a arbitragem das finais do Campeonato Mineiro aconteceu no início da tarde de ontem. A reunião contou com a presença de representantes de cada equipe finalista e definiu a divisão da arbitragem para cada final. O sorteio foi necessário por conta de uma discordância entre os times. O Coelho pediu a arbitragem de outro estado na final, enquanto que o Galo manteve a preferência por um grupo mineiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. No mercado brasileiro do boi gordo, as negociações envolvendo animais padrão China voltaram a acontecer acima da referência média da região sudeste. O destaque para a segunda-feira, segundo o consultor Fernando Henrique Iglesias, esteve em Minas Gerais. Para o curto prazo, o FIES é de alta das cotações até para animais destinados ao mercado doméstico em função da entrada dos salários na economia, motivando a reposição ao longo da cadeia produtiva. Em São Paulo, capital, a referência para a arroba do boi gordo ficou em R$ 297 no comparativo com R$ 296 da última sexta-feira. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, essa mesma arroba foi indicada a R$ 274. Em Cuiabá, a arroba ficou indicada a R$ 252 sem alterações. Já em Uberaba, Minas Gerais, preços da arroba R$ 297 contra R$ 290 da última sexta-feira. O mercado atacadista apresenta preços acomodados. A expectativa é de maior propensão a reajustes durante a primeira quinzena de abril, período que conta com maior apelo ao consumo. As exportações da carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam 518,593 milhões de dólares em março, uma média diária de 28,810 milhões de dólares. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O presidente Lula ainda fica, no mínimo, até amanhã no Palácio Alvorada, se recuperando e se tratando. O tratamento agora é via oral. Antes disso, ele estava com antibiótico na veia. Pneumonia na idade dele é um susto muito grande. Eu levei um susto maior ainda quando eu vi o médico que veio de São Paulo dizer que ele podia viajar para a China. Ficar 30 horas num avião com pneumonia e com o ar-condicionado frio de avião, né? Incrível. Mas, enfim, teve juízo e ficou no Alvorada, está recebendo o ministro lá. Tudo isso informação de um ministro que é médico também, Alexandre Padilha, que é ministro das Relações Institucionais, ou seja, o ministro da política do governo, e deu entrevista no cercadinho lá fora do Alvorada, né? Que diziam que ia acabar o cercadinho, que isso é coisa do Bolsonaro. Mas, enfim, que se recupere, né? Porque, inclusive, está sendo bom para ele essa ausência para não ter que explicar a história em que ele foi contra o ministro da Justiça, a Polícia Federal, o Ministério Público, a juíza de Curitiba, né? Dizendo que estava todo mundo combinado com o PCC numa armação de Sérgio Moro, né? Foi uma coisa assim inexplicável, ele não vai conseguir explicar, então isso é bom, esse tratamento, esse isolamento no Alvorada, sem poder falar com os jornalistas, né? É bom para ele. Mas, enquanto isso, a gente vê aí a ministra do Planejamento falando em o arcabouço fiscal, né? Inventaram essa palavra que substitui aquela coisa óbvia que todo mundo sabe, que é fura-teto. A lei do teto, que estabeleceu o teto, foi uma das melhores leis deste país agora, nesses tempos, né? Para impedir que o governo gaste além do que arrecada. Porque o governo gasta além do que arrecada, tem déficit, aí tem que tomar dinheiro no mercado e tem que pagar juro. E fica dependendo de uma dívida imensa. E então usam outros termos, arcabouço fiscal. E como a mídia não tem mais crítica, né, todo mundo aceita. Puxa vida, o nome agora é arcabouço fiscal, não é fura-teto, que bonitinho. E a ministra do Planejamento, Simone Tebet, diz que vai acabar o déficit a partir do fim do ano que vem. O que é a partir do fim do ano que vem? É 2026, né? A gente tem que traduzir esses eufemismos.
E só para lembrar, a gente não pode esquecer que no fim de 2022 foi superávit de 52 bilhões. E as coisas não estão bem, não. Nesse trimestre, o que a gente viu aí, muita coisa ruim acontecendo, as montadoras parando. Vejam só, a Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Autoveículos, anunciou que a previsão da produção de caminhões para este ano é 20% menor. Isso é uma péssima notícia, uma péssima previsão, que significa que vai ter uma demanda menor para transportar riqueza, em 20%. A principal transporte desse país, aí 65%, 70%, é caminhão que transporta a riqueza desse país. Se vai precisar de 20% menos de novos caminhões, isso é preocupante, é muito preocupante, né? Os veículos leves, eles estão prevendo ainda uma alta de 4% apenas. São sinais, os sinais estão aí abundantes nesse trimestre, porque o governo que entrou simplesmente quis destruir o que estava dando certo. E aí deu errado. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu na Verde Vale os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, 7h04, estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, uma técnica para diagnóstico de câncer a partir de análises de amostras de saliva e urina está sendo desenvolvida por pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP. O trabalho rendeu um artigo publicado na revista científica Journal of Brain. O experimento analisa amostras e identifica possíveis alterações nos compostos orgânicos voláteis, conseguindo reconhecer as substâncias como uma espécie de DNA da doença. Embora ainda esteja em fase de testes, essa técnica poderá se tornar um recurso de diagnóstico econômico e prático. Os pesquisadores analisaram os materiais coletados de diferentes formas. Um dos aspectos inovadores da pesquisa é avaliar a eficácia do diagnóstico tanto com os dados obtidos apenas de um material biológico, quanto com ambas as amostras doadas, a chamada análise híbrida. A pesquisa vai seguir ampliando a quantidade de entrevistados e deverá alcançar outros grupos de pessoas. Há uma série de pesquisas em todo o mundo relacionadas ao diagnóstico do câncer através dessas análises. 7h05, e o ministro Ricardo Lewandowski resolveu antecipar a sua aposentadoria do STF em quase um mês. O ministro só completa 70 anos no dia 11 de maio. Poderia, portanto, até essa data continuar no Supremo, mas vai sair da corte em meados de abril. A decisão já foi comunicada a alguns interlocutores. Ele já teve uma conversa com Lula sobre a sua sucessão. Foi na quarta-feira passada, quando ambos estavam em Recife. Lewandowski, como todas as togas do Supremo, estão cansadas de saber. Trabalha para que o advogado Manuel Carlos de Almeida, o seu ex-assessor e ex-secretário-geral do STF, ocupe a cadeira de ministro. Lula, de acordo com alguns interlocutores do presidente, já tomou a sua decisão. Sabe os prós e os contras de cada candidato. Aparentemente, o seu próprio advogado Cristiano Zanin permanece como favorito. E a Receita alerta para uma página falsa da internet que simula o sistema de leilão eletrônico. Saiba os detalhes com Milena Abreu. Atenção se você costuma consultar informações sobre a Receita Federal pela internet. O órgão publicou um alerta nos últimos dias sobre a existência de uma página na web que simula o sistema de leilão eletrônico oficial da instituição. A página, embora use o logotipo da Receita Federal, é falsa e, portanto, é preciso redobrar os cuidados. Para evitar ser vítima de fraudes, se você precisar acessar o sistema de leilão eletrônico da Receita Federal, o melhor é você mesmo digitar o endereço no navegador, evitando acessar a página por meio de eventuais links. O endereço oficial da plataforma de leilões da Receita é gov.br/Receita Federal/PT-BR/assuntos/leilão. Se preferir, você pode acessar o site da Receita no endereço gov.br/Receita Federal e dentro da plataforma
procurar pelas informações sobre leilões. Uma dica que pode ajudar bastante na hora em que você estiver navegando é conferir sempre se o endereço do site é com a extensão .gov.br. Os sites oficiais do governo brasileiro têm essa extensão. Se estiver em uma plataforma que se apresenta como oficial, mas com endereço sem o .gov.br, desconfie. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. E a Assembleia Legislativa de Goiás deve votar em segundo turno hoje, terça-feira, um projeto de lei que altera o Código Tributário do Estado de Goiás. Proposta da governadoria visa estabelecer limite para as multas isoladas aplicadas por ausência de documentação impostas aos infratores da legislação tributária, especificamente ao contribuinte de ICMS. Ainda conforme a proposta do governo Ronaldo Caiado, a ideia é adequar a legislação tributária estadual em relação à penalidade pecuniária exigida nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência do crédito tributário. O texto prevê que a ausência de um limitador pode acarretar a imposição de multas em valores extraordinários, o que configura um caráter confiscatório. E um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira, suspeito de estuprar a própria filha de 10 anos e compartilhar vídeos do crime nas redes sociais em Caçu, no sudoeste goiano. Segundo o delegado Nicolas Alvarenga, o homem também armazenava mídias pornográficas da outra filha de 16 anos. A investigação começou, de acordo com o delegado, após um vídeo em que o homem aparece praticando atos sexuais com a filha de 10 anos chegar ao conhecimento da Polícia Civil. Ele afirma que o suspeito usava o celular para produzir e armazenar imagens e vídeos de teor sexual das filhas, como cenas e poses sensuais. Além do mandado de prisão, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Depois de preso, o homem foi encaminhado para o presídio de Cachoeira Alta, onde se encontra à disposição da Justiça. Segundo o delegado Nicolas, caso seja condenado, o pai poderá pegar uma pena de até 21 anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e divulgação de cena de sexo envolvendo criança e adolescente. 7h09. No Brasil, não existe vacina contra a malária, mas é possível evitar a doença tomando certos cuidados. Saiba quais são eles nessa matéria de Rafael Mesquita. Os principais sintomas da malária são febre alta, calafrios, tremores, excesso de suor e dor de cabeça. Em Goiás, já foram 28 registros da doença somente neste ano. O técnico responsável pelo Programa Estadual de Prevenção e Controle da Malária em Goiás, Hélio Pereira, afirma que trata-se de casos de pessoas que vieram de outras regiões. Raramente a gente encontra algum caso que seja autóctone, ou seja, que a pessoa foi contaminada aqui dentro do estado. Os nossos casos, todos eles são importados de outras regiões, de outros estados, principalmente estados pertencentes à região amazônica e de outros países também. A malária é uma doença transmitida pela picada da fêmea infectada do mosquito conhecido como mosquito prego. O professor do Instituto de Patologia Tropical da UFG, Marco Túlio Zapata, alerta que há o risco grande de surgimento de casos locais da doença. Justamente pelos quadros graves que pode ocasionar em populações imunossuprimidas e, sobretudo, pela disseminação de mosquitos infectados numa região e contaminar outras pessoas, não? Por enquanto, não há vacinas contra a malária disponíveis no Brasil, destaca o médico infectologista Marcelo Daia. Nós temos uma primeira vacina aprovada para uso, emergencial, uso na África somente. Essa vacina ela não é comercializada, ela é liberada pela Organização Mundial de Saúde e é utilizada em alguns países. Já que não há vacina disponível no Brasil, especialistas alertam que medidas preventivas podem ser tomadas para evitar a malária. Entre elas, o uso de repelentes, de roupas que protejam braços e pernas e a utilização de telas em portas e janelas. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12 e voltamos falando dos sorteios que a Conmebol realizou na noite desta segunda-feira em Luque, no Paraguai. O sorteio que definiu os grupos da Copa Sul-Americana 2023. O Brasil terá 7 times nessa fase: o América Mineiro, o Botafogo, o Bragantino, Fortaleza, Goiás, Santos e São Paulo. Do grupo A,
LDU do Equador, Botafogo, Universidade César Vallejo do Peru e Magallanes do Chile. No grupo B, Emelec do Equador, Guarani do Paraguai, Danúbio do Uruguai e Huracan da Argentina. Grupo C, Estudiantes da Argentina, Bragantino, Oriente Petroleiro da Bolívia e Itacuriri do Paraguai. No grupo D, São Paulo, Tolima da Colômbia, Tigre da Argentina, Academia Puerto Cabello de Venezuela. No grupo E, Santos, News Old Boys da Argentina, Blooming da Bolívia e Audax italiano do Chile. No grupo F, Peñarol do Uruguai, Defensa e Justiça da Argentina, América Mineiro e Milionários da Colômbia. No grupo G, Independente Santa Fé da Colômbia, Universitário do Peru, Goiás, Ginásia e Esgrima da Argentina. No grupo H, São Lourenço da Argentina, Palestino do Chile, Estudiantes de Mérida da Venezuela e Fortaleza. De acordo com o regulamento, equipes do mesmo país não se enfrentam na fase de grupos. Cada equipe fará 6 jogos na fase de grupos. Os primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. As equipes que ficarem em segundo lugar nas chaves vão disputar um mata-mata contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Os vencedores também vão às oitavas da Sul-Americana. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13, com o objetivo de reforçar a parceria do governo de Goiás com o setor agropecuário do estado, o governador Ronaldo Caiado participou na manhã de ontem da abertura da 20ª edição da Tecnoshow Comigo, realizada em Rio Verde, aqui no sudoeste goiano. Em seu discurso, Caiado anunciou que o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste vai autorizar empréstimos para a agroindústria com o mesmo patamar de juros do setor rural. Destacou ainda as ações da gestão estadual para dar estrutura aos produtores rurais da porteira para fora, garantindo que o agro goiano se mantenha competitivo no cenário nacional. A cerimônia de abertura da feira contou com a presença de todos os órgãos e unidades do estado ligados ao agro, além de parlamentares e da presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais, a primeira-dama Gracinha Caiado. Também acompanhando Caiado, o vice-governador Daniel Vilela ressaltou o esforço para fortalecer a infraestrutura estadual e beneficiar o setor agropecuário. A expectativa da Cooperativa Agroindustrial de Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, a Comigo, organizadora do evento, é receber mais de 130 mil visitantes. Na edição passada, o volume de negócios gerados ultrapassou 10,6 bilhões de reais. 7h15, 3 em cada 10 produtores rurais estão inadimplentes. A matéria é de Alexandre Figueiredo. Pesquisa realizada pela Serasa Experian revela que em março deste ano, 27,4% dos trabalhadores rurais do Brasil estavam inadimplentes. O levantamento aponta ainda que a região norte possui a maior concentração de negativados do país. Head de agronegócio da Serasa Experian, Marcelo Pimenta, explica a principal razão desse endividamento. Esses produtores, eles tendem a concentrar as dívidas deles em alguns segmentos específicos. Então, o produtor ele prefere, por exemplo, deixar de pagar uma conta de água ou pagar alguma parcela de um financiamento comercial do que ficar inadimplente num financiamento rural ou ficar inadimplente com uma instituição financeira. Então, ele tenta manter limpo, tenta manter o financiamento para o crédito rural ok, sem inadimplir, mas quando tem alguma dificuldade financeira, prefere escolher contas para deixar de pagar. De acordo com os dados, no nível estadual, os trabalhadores rurais com o nome em vermelho estão mais concentrados em Roraima, Amapá e Tocantins. No entanto, Pimenta destaca que o aumento de uma região em particular chamou a atenção dos pesquisadores. O Centro-Oeste, particularmente, subiu 1,1% da inadimplência. Mas uma das hipóteses que nós temos é aqueles produtores que não estavam preparados para os aumentos de custo que ocorreram na safra, principalmente por conta da questão de fertilizantes que ocorreu no ano passado, agora eles estão pagando a conta. Então, se desequilibraram financeiramente e causou esse pequeno aumento aqui na inadimplência da região Centro-Oeste. Para realizar o indicador de inadimplência do produtor rural, foram analisados pela Serasa cerca de 9 milhões de perfis de pessoas físicas que constam no cadastro positivo em todas as 27 unidades federativas do país. Além disso, todos são donos de propriedades rurais ou possuem empréstimos e financiamentos na modalidade rural ou agroindustrial. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
7h17, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira e já a HDT abre processo seletivo para 20 cargos com salários de até R$11.500. Preço de remédios pode subir até 5,6% em abril, é o que diz a Sindusfarma. Não sai daí, voltamos já trazendo todos os detalhes, claro, além das notícias locais. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, enviou na tarde de ontem ofícios para o ministro da Justiça, Flávio Dino, para o governador, aliás, do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também para o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, pedindo reforço policial no entorno do aeroporto de Brasília nesta quinta-feira, para a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Valdemar também fará telefonemas para os três para explicar a razão do pedido. Deputados e senadores aliados de Bolsonaro pretendem receber o ex-presidente e é esperado que apoiadores façam o mesmo. O temor é que haja confusão com opositores do ex-presidente. E os remédios podem subir 5,6% a partir de abril. É o que mostra um levantamento divulgado pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos nesta segunda-feira. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, ligada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se reúne na sexta-feira para definir o reajuste no preço dos medicamentos no país. Os novos valores são definidos com base na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo até fevereiro de cada ano. Em 7 estados, este será o segundo reajuste no preço dos remédios este ano. Amazonas, Bahia, Paraná, Pará, Piauí, Roraima e Sergipe estão entre as unidades da federação que aprovaram em 2021 aumentos no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre medicamentos, entre outros produtos. E a Associação de Auditores Fiscais calcula que os isentos do imposto de renda serão mais de 10 milhões e 200 mil pessoas em 2024. Milena Abreu traz os detalhes desse levantamento. A Receita Federal está recebendo as declarações do Imposto de Renda 2023. Na primeira semana do prazo, que termina no fim de maio, mais de 5 milhões de contribuintes enviaram os documentos para o fisco, que espera receber este ano até 39 milhões e meio de declarações. Para o ano que vem, no entanto, esse número deve ser menor. Pelos cálculos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco, cerca de 1.300.000 pessoas vão ficar isentas em 2024, em razão da proposta do governo federal de ampliar a faixa de isenção para quem recebe até R$ 2.112 por mês. Pela tabela em vigor, que aliás não é corrigida desde 2015, não precisa pagar imposto de renda aquele que recebe até R$ 1.903,98 mensais. Segundo a entidade, atualmente os isentos, que hoje somam 8.944.261 pessoas, serão, no ano que vem, 10.294.779 pessoas. Importante lembrar que, apesar da ampliação da faixa de isenção já ter sido anunciada, ainda é preciso formalizar a medida. Uma medida provisória informando a alteração precisa ser publicada e essa MP deve ser aprovada pelo Congresso Nacional em um prazo determinado para não perder a validade e se tornar lei. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h25. O Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuanar Awad, o HDT, abriu ontem um processo seletivo com salários de R$ 1.400 até R$ 11.500 em Goiânia. Ao todo, são 20 cargos disponíveis e há oportunidades para o nível médio, técnico e superior. O edital foi publicado no site do Instituto Sócrates Guanes, que administra o hospital. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma presencial até o dia
dia 29 de março. Para fazer a inscrição, os interessados devem comparecer ao HDT, localizado na Avenida Contorno, no Jardim Bela Vista, das 8 às 14 horas. Conforme o edital, é necessário levar documento pessoal, laudo médico atualizado para PCD, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço, currículo atualizado e comprovantes dos cursos e experiências declaradas. Todos os cargos possuem carga horária de 44 horas semanais. Uma audiência pública discute sobre o uso de câmeras de segurança em fardas de policiais de Goiás. Confira na reportagem de Daniela Versiani. Uma audiência pública para discutir o uso de câmeras em fardas de policiais em Goiás foi realizada na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira. A reunião foi proposta pelos deputados Antônio Gomide e Mauro Ruben e contou com a participação de representantes da área de direitos humanos, de órgãos como Defensoria Pública, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil da Secção Goiás. Um dos coordenadores do processo de implementação do programa Olho Vivo do Governo de São Paulo, Coronel Francisco Macera, da Polícia Militar do Estado Paulista, participou da reunião de maneira online e apresentou dados. Ele destacou o fato de que em 2020 e 2021, o uso de câmera nas fardas reduziu em mais de 70% a mortalidade de policiais em serviço. De acordo com Francisco Macera, a ferramenta é importante para a proteção do próprio agente e também das pessoas que ele abordar. O uso da câmera tanto obriga o policial a cumprir os procedimentos que vão proteger a vida dele, vão evitar que ele se exponha a uma injusta agressão, quanto vai inibir um agressor que está sendo gravado e, por fim, vai evitar qualquer excesso que eventualmente algum agente acabe ocorrendo por algum desvio de conduta. Então são três fatores aí importantes. A instalação de câmeras em fardas de policiais pode ser determinada administrativamente, como foi em São Paulo, ou por meio de legislação. Na opinião do pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Denis Pacheco, os dois métodos podem ser eficazes. Eu acredito que ambas sejam viáveis, né? Eu entendo que o principal caminho para a implementação das câmeras é o de conscientização da tropa, de conscientização da sociedade civil em relação à importância disso, né? Os resultados que a gente vem obtendo, por exemplo, com a implementação aqui em São Paulo, em que a gente teve uma redução extremamente expressiva da letalidade policial e portanto, ambos os caminhos são viáveis e quanto maior a adesão da sociedade e dos próprios policiais à ideia de maior transparência, de maior responsabilização da polícia pela própria atividade. O projeto de lei que determina o uso de câmeras em fardas policiais em Goiás está na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, sob vistas do líder do governo, o deputado Wilde Cambão. Daniela Versiani, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h29 e a Conmebol, como dissemos, realizou na noite de ontem em Luque, no Paraguai, o sorteio das suas competições aqui no continente sul-americano e definiu também os grupos da Libertadores deste ano. O Brasil terá 7 times nessa fase: o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. Vamos então aos grupos. No grupo A, Flamengo, Racing da Argentina, Aucas do Equador e Nublense do Chile. No grupo B, Nacional do Uruguai, Internacional, Metropolitanos da Venezuela e Independiente Medellín da Colômbia. No grupo C está o Palmeiras, Barcelona do Equador, Bolívar da Bolívia e Cerro Porteño do Paraguai. No grupo D, River Plate da Argentina, Fluminense, The Strongest da Bolívia, Sporting Cristal do Peru. No grupo E, Independente del Valle do Equador, Corinthians, Argentinos Júniors da Argentina e o Liverpool do Uruguai. No grupo F, Boca Juniors da Argentina, Colo-Colo do Chile, Monagas da Venezuela e Deportivo Pereira da Colômbia. Já no grupo G, teremos 2 equipes brasileiras: Atlético Paranaense, o Libertad do Paraguai, o Alianza Lima do Peru e o Atlético Mineiro. Já no grupo H, o Olímpia do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, Melgar do Peru e Patronato da Argentina. De acordo com o regulamento, equipes do mesmo país não se enfrentam na fase de grupos, com exceção dos times que vieram das fases preliminares. Os 2 primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final,
enquanto que o terceiro colocado vai disputar a Copa Sul-Americana. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h31. Em fevereiro, as vendas de máquinas agrícolas no Brasil totalizaram 5,03 bilhões de reais, representando uma queda de 11,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. A queda acumulada no primeiro bimestre do ano é de 19,12%. O presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC, Pedro Estevão Bastos, afirmou que desde novembro o setor vem apresentando uma queda média de 20% e não houve melhorias desde então. Apesar de ainda não ser uma estimativa oficial, a previsão para este ano é de uma queda de 10% no setor. Por outro lado, o faturamento total, incluindo vendas internas e exportações, teve uma queda ligeiramente menor, de 17,3% no acumulado de janeiro e fevereiro, com as exportações crescendo 9,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado, no entanto, se deve ao represamento de pedidos antigos e à lentidão do mercado interno, que tem focado mais nas exportações. Ainda de acordo com Pedro Estevão Bastos, o governo está estudando um aporte adicional de 17 bilhões de reais ao Plano Safra 2022-23 para todas as linhas de financiamento, com maior parte desse valor destinado ao Moder Frota. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h32, chegando então com as informações locais das últimas 24 horas aqui em Nossa Mineiros, trazendo para você os principais destaques. É claro, a gente vai inicialmente para o Corpo de Bombeiros. Nós tivemos 24 horas com 16 ocorrências e nenhuma de maior gravidade, de acordo com a classificação. Um incêndio urbano, foi um incêndio em veículo, também foi registrado. Há uma intoxicação por medicamento, a captura de animal silvestre, aliás, 2 capturas de animal silvestre, e as demais ocorrências sem maiores, né, problemas aí de grande vulto. Então, há 24 horas de tranquilidade, a gente torce para que continue dessa mesma forma. 7h33. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos então para as ocorrências policiais aqui de Nossa Mineiros, trazendo para você o resumo. A gente começa com a informação de um furto. Esse furto aconteceu no Jardim das Oliveiras, ali na Avenida Ernesto Elias de Rezende, aquela que liga a Coqueiros até Antônio Carlos Paniago. Conta a ocorrência que compareceu à delegacia o responsável por uma obra. Eles que ao chegar no local e outros funcionários viram que a porta estava quebrada e ao entrarem perceberam que alguns objetos haviam sido levados, né? Ele disse que acaba ali às 16 horas na sexta-feira e voltaram na segunda. O crime aconteceu no fim de semana. Diversos materiais de construção, até carrinho de mão, torneiras de filtro, caixa d'água de 2.000 litros foram levadas aí deste local. Então foi registrado este fato também ali na Avenida Ernesto Elias de Rezende. Nós tivemos também um roubo, Wesley e Daliana, o roubo, setor aeroporto. Este roubo, o indivíduo seguiu aí um garoto, né, que estava indo para a escola. Quando o suspeito em uma bicicleta se aproximou, abordou e exigiu que a vítima entregasse o seu celular. Ele negou e foi ameaçado aí pelo suspeito, dizendo que daria um tiro se ele não entregasse aí o celular. O suspeito tomou à força aí o aparelho da vítima e evadiu-se no local utilizando aí uma bicicleta. Ele estava com um símbolo branco aí nas costas, uma jaqueta azul, bermuda e chinelo. Detalhe, né? A polícia pegou o indivíduo posteriormente. A história desse indivíduo aí, da captura dele, eu conto daqui a pouquinho. Mas é aquele mesmo camarada, né, que praticou um assalto aqui próximo a Verde Vale, começou a abordar a vítima aqui em frente, perguntando a ela as horas, para ver se ela tinha aparelho celular, né? Viu que tinha câmeras. Viu que tinha câmera, deixou para abordar, ou seja, para assaltar um pouco mais abaixo. É o mesmo que assaltou ali também uma outra vítima no setor Santa Isabel, estava ganhando aqui a região. Detalhe, nem mora por aqui, tá? Mas eu conto mais informações daqui a pouquinho, porque a polícia também teve uma chamada em atendimento, compareceu na delegacia de polícia, a vítima, ela dizendo o seguinte,
que fizeram uma publicação em um perfil do Instagram, perfil esse criado justamente para difamar pessoas, intitulado Anônimos Fofoca. De uma conversa entre duas pessoas afirmando que ele teria mantido uma outra pessoa em cárcere privado. Colocaram a foto dele lá, dizendo que ele tinha mantido uma outra pessoa em cárcere privado. E ele, como afirma não ter feito nada parecido, se assustou então com a publicação e procurou a delegacia de polícia para fazer o boletim de ocorrência. Também foi registrado um estelionato. Compareceu, a vítima diz que comprou um serviço de venda de seguidores do Instagram. E já começou aí, né? E um rapaz que atendeu ele, após receber o valor, bloqueou aí no Telegram. A compra foi feita pelo Telegram. Já queria fazer Esse é mais suspeito do que o Instagram. Ele queria burlar aí o sistema, né? Comprar seguidor aí pro seu Instagram, para ficar bombando aí de seguidor. Falso, né? Na maioria das vezes. E aí acabou perdendo dinheiro. Também tivemos um furto qualificado com destruição e rompimento de obstáculo. Esse foi lá no Jardim das Perobeiras. A vítima, ela diz que um senhor relata que saíram de casa por volta de 8 horas e ao retornar às 3h30 da tarde, perceberam que as janelas estavam quebradas. Entraram na casa, sentiram falta aí de diversos objetos, né? Instrumentos aí musicais, de percussão, perfumes, né? E camisetas, calças. Fizeram limpa na casa lá, deixaram a bagunça. Também tivemos ainda uma difamação. Uma pessoa dizendo que recebeu áudios de WhatsApp encaminhados aí por uma pessoa, dizendo que uma ex-funcionária de uma unidade de saúde havia, né, comentado sobre os exames dela com outra pessoa. E ainda comentários, né, que acabavam denegrindo a imagem dela, enfim. Ela procurou a ajuda da polícia também. Estelionato. Dessa vez a vítima disse que viu um anúncio. Eu até vi ela publicando essa situação aí no Facebook. Acho que eu também vi essa postagem. Uma casa para alugar aqui em Mineiros. Né, ao conversar com o anunciante, foi pedido aí um adiantamento para garantir aí o aluguel, para que não fosse alugada para outra pessoa. A vítima transferiu o valor via Pix, né, e descobriu que o endereço anunciado nem existia. Eu já vi diversos anúncios, além de casas para alugar, bem suspeitos. Você vai lá no perfil de quem está anunciando, mora lá nas Conchunchina, alugando casa aqui em Mineiros. Eu vi também uma casa à venda. A casa, por o lado de fora, estava linda. Aí você mostrava fotos do interior, não condizia com o lado de fora da casa. O interior, você via assim, uma casa desse padrão do lado de fora, o cara colocou uma cerâmica sem vergonha dessa aí dentro. Não dá pra acreditar, né? A casa, só pra você ter uma ideia, a casa do lado de fora era padrão de porcelanato. Lá dentro tinha telha Eternite, ou seja, bem suspeito o caso aí. Cabe aí mais um ditado da minha finada mãe. Diga. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Então, tava assim, desse jeito aí, viu? E os detalhes, né, como você falou, Jota, é o que nos chama a atenção. Esse tipo de publicação também, se você observar, a foto da fachada, às vezes essa casa, ela nem existe aqui em Mineiros, né? É uma foto aleatória da internet de outra localidade. E aí na fachada, você tenta, aquela foto ali, você tenta reconhecer ali algum elemento ali que te lembre a cidade. E aí você não consegue saber de onde que é. E também a pessoa que publica, ela tem um cuidado de não pegar a placa do endereço naquela foto da fachada. Por quê? Justamente porque no 90% dos casos, essa foto não é de uma casa da nossa cidade. Então a pessoa esconde aquela identificação do endereço, porque aquela casa não está na nossa cidade. Você pode reparar esse detalhe também, além do perfil, que muitas vezes é de pessoas pessoas estranhas, que não tem nenhum amigo adicionado daqui de Mineiros, que está lá em outra cidade, você também observa esse detalhe na foto da casa. E acaba atrapalhando quem realmente quer fazer um negócio correto, né?
Vamos lá, estelionato, essa daqui então acabou perdendo o dinheiro e outra situação, não depositar nada antes. Não, calma aí, meu amigo, a hora que assinar o contrato, a gente vai, né? Estelionato também foi registrado, outro estelionato, a vítima, nesse caso aqui, ela comprou aí uma chácara, aliás, vendeu uma chácara, enfim, teve uma caminhonete nesse rolo, eu não entendi muito bem aqui, mas sei que lá no final alguém teria falsificado a sua assinatura, né? E ele só tem assinatura aqui Mineiros. Essa assinatura ela teria sido falsificada em Lajeado Novo, lá no Maranhão. E aí ele tá querendo aí, né, que seja investigada essa situação. Também nós tivemos ainda uma ameaça. A vítima, ela diz o seguinte, que o autor dessas ameaças é o seu enteado. Ele estava construindo a vítima aos fundos da casa, um cômodo lá, né? Pro irmão aí dele morar. Mas aí o enteado teria separado e se apossou do tal cômodo. Tá, a vítima tinha saído de casa, o enteado queria tomar um café, quebrou a porta da cozinha, né? Não esperou ninguém da casa chegar e aí começou... Isso que é gostar de um café, hein? E, né? Cadê o café? Aquele meme, né? Então... Aí, posterior a isso, procurou-se a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, foi uma briga feia ali e tudo mais. Também tivemos ainda um outro estelionato registrado, emprestei 3 folhas de cheque aí para um amigo. Ele passou aí, né, para uma dívida, adiantando aí um serviço, né, contratado por ele. O contratante não concluiu o serviço e sumiu com os cheques. E aí já viu, né? Meu pai, rapaz, meu pai não emprestava cheque nem pra mim. Não. E me ensinou isso, cheque não se empresta. Nem o nome. Nem o nome. É o único patrimônio que você tem pra preservar. É justamente, você fala assim... E a amizade acaba facinho. Acaba, a hora que você emprestou... Você fica sem o cheque e sem a amizade. A hora que você emprestou o nome, você pode ter certeza que a amizade ali tá por um fio, viu? Uhum. No primeiro atraso de parcela... ela já estremece mais ainda. Vai você lembrar o outro que ele tá devendo um cheque pra você? Vai, aí você já viu. Aí você conhece pra quem que você emprestou o dinheiro ou o nome, tá? Também nós tivemos tráfico de drogas. Agora a gente chega onde eu queria, lá na receptação, na Avenida 3, setor Costanera. Após identificar aí o larápio, né, o mão leve, que estava circulando aqui no setor aeroporto e no setor Santa Isabel, abordando pessoas logo pela manhãzinha, preguiça de acordar cedo ele não tinha não, né? Mas de trabalhar tava. Então, a polícia conseguiu localizar o camarada, conversou ali com ele, né? Pediu para que ele contasse aí onde é que estava o celular, ele gentilmente cedeu aí as informações para a polícia, a polícia então foi até ali o setor Costanera, onde estava ali numa distribuidora o indivíduo suspeito, com as mesmas características informadas aí pelo Mão Lisa, dizendo que esse camarada vendia droga ali na região, né, e que teria entregado o celular para ele. Beleza. Ao fazer a abordagem no indivíduo suspeito, no segundo suspeito aí, tinha lá algumas porções de droga, né, dentro de uma carteira. A polícia acabou encontrando aí algumas porções de droga, cocaína, 35 pinos cheios aí de cocaína, comprimidos também, aparentando ser êxtase, chamada bala. E ao indagar a respeito da droga, ele afirmou que vende o entorpecente para ganhar ali uma grana, né? Pois estava desempregado. Em relação aos celulares, ele confessou, né, que receptou apenas um celular, o iPhone 12, né? E de que levaria, né, até a outra pessoa, a qual ele teria aí supostamente vendido o aparelho. A equipe foi até lá no setor oeste, chamou o morador da casa, né? Ao indagar a respeito do celular, de forma cooperativa, ele entregou aí o iPhone 12, né? Que foi furtado também aí no primeiro furto desse camarada aí. E o detalhe aqui é que ele estava embrulhado em um papel laminado para dificultar aí o rastreio. E iPhone, você sabe, o bicho pra dedar é aquele, né? Eles agora têm artimanha, embrulha ali o celular, papel laminado, como é que é o nome daquele? Papel alumínio? Alumínio, né? Pra tentar evitar aí que seja localizado. Mas não adiantou não.
a língua, né, dedo onde é que estava aí. Enfim, 2 foram presos aí. O indivíduo que receptou e o outro indivíduo que estava vendendo drogas. Foi pego com drogas. Então, da ocorrência dos roubos, né, já teve aí uma receptação e um tráfico de drogas também registrado. Então, foi registrado aí pela Companhia de Policiamento Especializado, que agiu rápido e conseguiu localizar aí esses indivíduos que estavam praticando, né, esse roubo aqui na nossa região. 7h46. Bom dia, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. A gente gira e traz mais informações. Estas foram as ocorrências registradas aí pela militar e pela civil nessas últimas 24 horas. Teve uma também da civil aqui, já ia esquecendo aqui, né? Deixa eu até pegar aqui do doutor Tiago. É uma situação, essa daqui aconteceu lá na cidade de Portelândia, né? A Polícia Civil aqui, Mineiros, no início do ano, recebeu uma denúncia de que lá na cidade de Portelândia, 2 homens, um de 27 e um de 33 anos, teriam praticado reiteradamente, ou seja, diversas vezes, estupro de vulnerável aí contra suas sobrinhas, menores de idade, tendo uma com apenas 11 anos. Segundo consta na investigação, esses camaradas aproveitavam-se que moravam aí com as menores, né, já que a guarda teria ficado aí com os avós, há algum tempo praticavam, né, os atos libidinosos contra as vítimas. Após aí o inquérito policial ser instaurado, foi representado então pela prisão preventiva de ambos, sendo posterior então ontem deferido aí pelo Poder Judiciário. Ao que tudo indica, a avó materna das crianças e o seu esposo foram alertados dos abusos sexuais sofridos pelas menores, mas nada faziam. Inclusive, há relatos aí de uma das vítimas que os autores, quando souberam que a história foi narrada, agrediram elas, buscando a impunidade. A segunda vítima possui hoje 17 anos de idade. Contudo, no depoimento, afirmou que os atos libidinosos se iniciaram quando ela tinha apenas 13 anos de idade. Os investigados responderão pelo crime de estupro de vulnerável praticado de forma continuada. Se condenados, poderão pegar até 25 anos de prisão. Então, após essa investigação começar aí no início do ano, né, que a polícia conseguiu prender aí esses 2 elementos que estavam praticando aí estupro de vulnerável contra 2 sobrinhas lá na cidade de Portelândia. O que assusta, né, dentre todos os aspectos de uma notícia como essa, é que a gente percebe que esses estupros de vulnerável acontecem dentro de casa e com familiares, né? Às vezes você acha que o inimigo está da porta para fora. E muitas das vezes os casos que são relatados, não só aqui em Mineiros, mas em todas as situações, a gente percebe que o problema, o perigo, está da porta para dentro, né? E é isso que é difícil, né? E invariavelmente, essas crianças, por serem menores, não dão ouvidos os maiores que poderiam protegê-las, não dão ouvidos, não dão ciência àquilo que está acontecendo, não investigam se aquilo que elas relatam é de fato verdade, né? Quer dizer, é coisa de criança, tá inventando, é coisa da cabeça dela. Você vê essa criança... Mudanças de comportamento isso, também, essa né? pessoa, essa criança aí de 13 anos que está relatando, que hoje tem 17 anos, 4 anos sofrendo esse tipo de situação de tios dentro de casa e com a suposta anuência, conforme a investigação aí, da avó. Então, que situação, né? O que fazer quando esses problemas ocorrem dentro da casa? Quer dizer, essas crianças estão totalmente vulneráveis, né, Dalena? E assim, é uma realidade isso aqui no Brasil, até tem uma estatística que fala sobre isso, de que a maioria dos estupros acontecem exatamente dentro da própria casa, né, da vítima, né, da criança, do adolescente. E nesse caso ainda é mais agravante, porque ao que tudo indica, né, claro, vai ser investigado ainda, mas os responsáveis legais por essas crianças, que eram os avós, provavelmente tinham conhecimento, né, segundo essa ocorrência, o que vai ser investigado, ou não quiseram né? acreditar, ou né, não quiseram acreditar, mas é lamentável essa situação, porque mesmo eles talvez tendo um conhecimento de que isso poderia ser verdade, né, preferiram aí não acreditar, né? A gente não sabe o que realmente aconteceu.
mas é uma situação bastante revoltante e vale aquele alerta, né, para que os pais responsáveis, a família fique atenta aos sinais que aquela criança pode vir a dar, né? Seja ali uma mudança de comportamento, uma timidez, algo que você perceba que essa criança, essa vítima mudou ali a forma de agir, pode ter algo errado com ela. Olha, e fica o alerta também, mais uma vez, o incentivo, né? A gente sabe que é muito difícil, principalmente quando se trata de criança, de menores, mas se você tiver uma oportunidade, você que está nos ouvindo é de menor, sofre esse tipo de abuso dentro de casa, né? Existe o conselho tutelar, né? Denuncie, escreva um bilhete, né? Mande uma mensagem de WhatsApp, enfim, que a sua mensagem saia de dentro desse ambiente onde você está sofrendo essas agressões, para que alguém possa te defender, né? Porque na verdade quem deveria defender a integridade dessas crianças é quem está ali dentro de casa. Se não o fazem, né, que você recorra então a quem possa te dar essa assistência, né, nesse momento difícil da sua vida. Então, escreva uma carta, faz um bilhete, mande por algum parente, por algum amigo, externaliza, né? Um professor na escola, né? Externaliza o problema que você está vivendo. Agora 7h51, quanto aos golpes, cidadão está dizendo aqui, ó, que tem um casal em um veículo passando e tirando fotos de várias casas, né? Pode ser aí um indício de que estejam utilizando fachadas de casas realmente aqui de Mineiros, né? Para poder aplicar golpe aí na internet. Então, ó, quando for alugar casa, principalmente aí, né? De grupos de internet, de vendas e tudo mais aí, não passe dinheiro adiantado e nem documentação. Pessoal, né, Jota, que existe aí um negócio, né, que foi desenvolvido já há bastante tempo, que chama imobiliária. Então, se você quer que tenha seguro o seu negócio, o seu aluguel, a venda do seu imóvel, vá até a imobiliária. Às vezes você fica chorando os 5% que você paga aí para a imobiliária, mas a segurança que isso vai te dar, os problemas que vão vir no futuro, esses 5% não é nada. Então pensa aí na sua tranquilidade no futuro e procure quem entende do ramo. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Agora 7h53, vamos lá, né? Trazendo informação aqui na Voz do Cidadão, a sua participação por aqui. Bom dia, Jota. A troca de lâmpada na rua Castro Alves, próximo ao Pavipe, né? Ali naquela região. Gosto de quadra e lote, tá? O número do poste aí quase não dá pra me falar aqui, beleza? Mas quadra e lote dá direitinho. Aqui Alvina Paniago, não tem como ficar em casa, muito som, complicado, polícia não vem. Alvina Paniago ali, muito barulho, o cidadão tá dizendo naquela região. Asfalto aí na SP20, lá no setor São José, Parque São José. O pessoal tá pedindo então asfalto ali naquela região. Bom dia, Jota. Número de vocês, já mandou aqui, né? A fotos postarem, né, de carro estacionado em vagas de moto. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui esse endereço. Sim, é bem pertinho aqui, tá? Realmente é complicado, viu? Esse tipo de situação. Existem, e ali existe a sinalização, né? Existe as placas, ou seja, se uma moto estacionar lá onde é de carro, né? Multa. E o carro tá ali tranquilamente. Reclamação, mora no setor Perobeiras, rua Cândido Eulália de Souza, mato muito alto, né? Buracão na esquina também. Prefeitura viesse dar uma assistência por lá, o cidadão tá dizendo. Vou até repetir aqui na rua Cândido Eulália, né, de Souza, última casa lá, mais embaixo um pouquinho, tá? O pessoal então tá dizendo que tem um buraco enorme ali, inclusive próximo ao asfalto também. O pessoal tá dizendo o seguinte: rua 14 com a quadra 85, lote entre os 12 e 14, Cidade Nova, reposição de lâmpada também. Pessoal pedindo essa reposição de lâmpada. Troca de luz aí na Dona Cândida, quadra 36, lote 15, 3 postes no escuro também. Troca de lâmpadas, tá? Bom dia. O cidadão tá dizendo aqui, né? Ela diz que mora ao lado de uma empresa que mexe com som automotivo. De quinta-feira pra frente tem dias que ficam ligados até de madrugada. Acordo pra trabalhar aí de madrugada e não durmo. Tá errado aí. Liga pra polícia, diz que vai, mas não foi. Tem que ir na delegacia também fazer um BO, é importante, né? A questão é que acredita que eles têm um horário aí para encerrar as suas funções e não atrapalhar os demais.
ela faz aí esse apelo, tá? Inclusive, vou passar aí pro cidadão proprietário aí, né? Que a turma tá reclamando aí, beleza? Bom, reclamação sobre a lixeira. Lembra da lixeira laranja? Ela retornou. Voltou, rapaz, a lixeirona laranja. Agora tá pior um pouquinho, porque em volta dela tem mato, mas é muito mato, viu? Lá na Travessa Erundina, quadra 60, lote 1, setor pecuária. Dá uma olhada na situação. Deixaram tanto lixo no chão quanto dentro dela, né? A carretinha que tá aí há meses, né? Vai ficar juntando entulho. Tem semanas que esse local está nessa situação, ninguém toma a providência. Então tá aí mais uma vez, né? Colocaram lá até uma carretinha velha lá que ninguém serve pra nada, sabe? Papo lixo. Papo lixo. Não tá cabendo na lixeira. Não cabe na lixeira essa danada aqui. Enfim, mas a lixeira laranja tá lá, agora com muito mato em volta e o lixo continua. Colocaram até uma plaquinha nela pra dizer que não pode jogar lixo. Isso, exatamente, não jogue lixo aqui. Bom dia, Jota, pede às autoridades, né, pegarem firme fiscalização de entregadores de aplicativo. O pessoal está extrapolando, né, barulho excessivo, falta sinalização na moto, imprudência, desrespeito total, né? Se um mototaxista para trabalhar, vai trabalhar um dia irregular, é penalizado, né? Tem que haver aí uma regularização também desses entregadores, né? Identificação e tudo mais. Pessoal saindo da escola, fazendo muita bagunça na rua. Sim, vou repassar essa informação aqui diretamente, né, para responsável lá. Eu tenho certeza que vai mudar essa daí, viu? Avenida Maria José, quadra 2, lote 1011, residencial Maria José, todas as vezes a prefeitura faz a limpeza dos lotes, né? Esses ficam sujos, tá muito sujo aí. Então o pessoal tá pedindo essa limpeza também dessa região. Projeto de construção de praça no setor Primavera fica entre a Avenida Contorno e a Rua Dália abaixo. Não, quanto a esse projeto nós não temos informação não, tá? Bom dia, Jota. Pedi à prefeitura para dar uma ajeitada em 3 lugares. Depois da ponte do Rio Verde, sentido a Serrinha, tá bem fundo os buracos, né? Movimento de veículos em geral. Estrada que vem pelo Cedro ali, né? Então tá aí nessa região o pessoal pedindo a prefeitura para dar uma alinhada por lá. Vamos lá. Cadê mais aqui? Bom dia, Jota. O carro continua no mesmo lugar, né? Não aguento mais tirar lixo debaixo dele aí. É o seguinte, o carro está estacionado ali na próxima delegacia, certamente foi apreendido, né? E o morador diz que o carro tá atrapalhando lá. Quando chove, a água encora nele ali e acaba algum lixo, né? Acaba ficando debaixo, né? Folhas, e retém a água ali e vai pro lado da casa dele. Se fosse um carro que tivesse estacionado, sairia normal, né? Voltaria, enfim, não ficaria o obstáculo ali. Ele está pedindo a retirada e a colocar esse veículo em um local adequado. O pessoal pede para trocar lâmpada na rua Bem-TV, quadra 5, lote 11, Cidade Nova. Rua Bem-TV, quadra 5, lote 11, Cidade Nova. Troca de lâmpadas também na quadra 5, lote 8, bairro Nossa Senhora Aparecida, a rua, por gentileza aí, pra gente dar uma alinhada melhor aí, tá? Lá no Alvina Paniago, na rua J, quadra 24, lote 9, no Alvina Paniago, também a rua, né? Precisamos aí da rua, tá? A prefeitura podia dar uma atenção aonde? A ponte da 4ª Avenida no centro está sem passarela, né? A calçada tomada pelo mato. A pessoa tem que passar ali mais movimentado, podia dar uma atenção por lá também. Cadê? Aqui no setor São João tem uns pilantras. Sim, já vi aqui essa situação, tá? Tipo assim, ela diz, filhos e netos estão acabando aí com a avó. Muita droga aqui nessa região, fazem o que querem lá nessa casa, tá? Bueiro transbordando na SP19, quadra 58, lote 14, lá no São Pedro. SP19, quadra 58, lote 14, setor São Pedro. Vazamento de água, né? Meio da rua arrumou, e agora, né? Tá esse bueiro aí vazando aí, beleza? Então tá feita a reclamação aí. Bom dia, Jota. Passar aqui para agradecer a troca de lâmpadas, né? Eles foi lá, tamo no escuro até hoje. Aonde que é aqui? Na rua Eunice Rezende Castro, quadra 47, lote 17, no Jardim das Perobeiras,
cidadão tá pedindo aí, tá? Residencial Imperial, na rua Rei Imperial, Solar Betel, muito entulho lá naquela região, pedindo a retirada também, tá? Sim. E depois eu tento, mudou o número agora, lá tá pedindo o número aqui da empresa de internet. Lá mudou, agora é um 0800, tá? Avenida Duque de Caxias, quadra 5, lote 8, troca de lâmpadas, bairro Nossa Senhora Aparecida. Entregadores de lanche à noite, a maioria nem carteira tem, conheço muitos nessa condição, escapamentos, só cadrão, viu? Só o barulhão. Avenida Princesa Isabel, quadra 48, lote 4, Nossa Senhora Aparecida também, está sem lâmpada ali, né? Próximo a uma boate ali antiga. Assim, na Avenida José Feliciano de Moraes, quadra 24, lote 9, lá na Alvina Paniago também é troca de lâmpadas. Buraco, prefeitura tem que tomar providência agora lá em Portelândia, né? O pessoal tá aí, né? Muito buraco naquela região, o pessoal tá cobrando aí, beleza? Temos um cidadão dizendo o seguinte, que em frente à casa dele tem ali uma pessoa que tem lá uns 5 cachorros, mas os danados late o dia todo, eles ficam sozinhos. E aí late, mas cachorro late, né? Você fala, o cachorro late. É o que o cachorro faz. O gato mia, cachorro late, né? Enfim. Mas ele afirma que o barulho lá é excessivo, né? Os animais ficam só o dia todo, certamente ficam estressados, né? E acaba atrapalhando aí o dia a dia dele. Ele tá na casa dele e a casa é de frente. Deixa eu ver se dá pra ouvir aqui, né? O latido dos danados, ó. Isso aqui ele dentro do quarto dele. Não dorme não, hein? Não dorme. Ele diz que não dorme, né? Entra lá no cérebro da pessoa. Diz que a noite inteira, né? Deixa eu ver se tá aqui o endereço. É lá no setor Alvina Paniago, tá? Pessoal, então, pedindo aí, ali próximo, acima ali do depósito, 2 irmãos ali. É sem parar o latido dos danadinhos ali, viu? Aí certamente fica estressado, né? Com essa, ficar só o dia todinho, né? E aí late para lá e late para cá até com vento. Aí às vezes o que acontece é que a pessoa trabalha o dia inteiro, os animais acabam ficando sozinhos, né? Ali naquele tédio, não gasta energia, e quando chega de noitinha que os moradores chegam, o animal quer brincar, enfim. Não tem atenção e aí fica latindo a noite toda, né? Troca de lâmpadas também na Avenida Perimetral, quadra 40, lote 11A. O primeiro poste abaixo aí deste endereço, em frente ali o Parque de Exposição, tem lá uma lâmpada queimada, poste bem na esquina, né? Moradores lá reclamando da escuridão também, tá? Agora 8h03. A notícia em primeira mão. Jornal Verde.